Boa noite, igreja. Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Eu fico feliz de ver o rostinho de vocês. Louvado seja o Senhor pela nossa saúde, pela nossa vida, por poder escolher estar na presença de Deus e poder entrar aqui dentro, não é mesmo? Você que está em casa nos assistindo, que você tenha uma boa noite, que você possa sentir a presença do nosso Deus, que o Espírito Santo atue no seu coração, na sua casa e na sua família. Viemos aqui para adorar o nosso Deus em espírito e verdade. E nós vamos cantar assentados o hino 94, Sou de Jesus Agora. Enquanto você canta, medite na letra. Amém? Nós vamos nos colocar em pé e cantar o CD Jovem 2019, Vaso de Honra, Renova-me. Vaso de Honra ou Renova-me? Os dois? É tipo um medley, né? Ah, tá. O sino é muito lindo, gente. Presta atenção. Medite nele. De amor
Uma boa noite aos irmãos. É um privilégio nós estarmos na igreja, apesar das circunstâncias. A igreja é um lugar de refúgio, viu? Para você que tem vindo, tem sido frequente aos cultos da igreja, que Deus abençoe a sua fidelidade. Continuemos animados. Estamos em meio a uma pandemia, mas o Senhor é conosco, amém? Nesse momento nós vamos nos ajoelhar para orarmos ao Senhor. Grande Deus e nosso eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo dom da vida. Em meio a uma pandemia, estarmos vivos é um milagre dos céus. Nós te louvamos pela saúde que o Senhor tem conservado e te louvamos pelas bênçãos que têm sido derramadas. Também te agradecemos, Senhor, pela oportunidade única que o Senhor nos concede de estarmos na tua presença. Te agradecemos pelos teus filhos que aqui estão. Enquanto muitos preferiram ficar em seus lares, esses teus filhos que aqui estão vieram na tua presença buscar a tua face. E nós queremos pedir, Pai, que eles sejam recompensados ricamente nesta noite, através dos louvores, das orações e principalmente do estudo da tua palavra. Querido Pai, nós pedimos uma bênção para cada irmão que está e amigo que está nos acompanhando pela internet. Por trás das câmeras, quem sabe existe um coração aflito, oprimido, angustiado. E nós pedimos que nesta noite, este culto de adoração ao Senhor venha alcançar esta pessoa. Nós pedimos, Senhor, como acabamos de cantar agora, que o Senhor reaviva a nossa vida, que o Senhor consagre o nosso ser, que o Senhor transforme completamente todas as questões da nossa vida e que em meio às dificuldades desse mundo nós possamos crescer em espiritualidade, em santidade e assim sendo possamos nos preparar para a tua volta. Nós sabemos que esse mundo não tem mais nada a oferecer. A esperança que nós temos é ver Jesus em glória e poder voltando para nos buscar. Portanto, o Senhor nos prepare para este acontecimento. E quando Jesus voltar nas nuvens do céu, nós possamos estar preparados para ir com Ele para o lar celestial. A tua palavra será ministrada daqui a alguns instantes. E nós pedimos humildemente que o teu Espírito fale ao nosso coração. Que a tua palavra encontre um lugar fértil em nosso coração para a produção de frutos, para a tua honra e glória. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pode vir, pode vir. A pregadora ainda está a caminho, ela deve ter tido um contratempo. Nós vamos cantar mais uns 2 hinos e caso ela não chegue, nós daremos sequência ao culto desta noite. Vamos cantar o hino do 240, Bendita Segurança. Deus do céu, com a máscara pendurada.
trazendo alvor, ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade em meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém? Em meio à pandemia, nós ainda podemos viver uma vida de louvor ao Senhor. E Deus nos ajude a viver esta vida de louvor em todos os momentos. Filipenses, no capítulo 4, verso 4, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Que essa seja a nossa experiência. Nesta noite, nós temos como oradora da Palavra de Deus a irmã Margarete. Eu convido a irmã a vir aqui à frente. Ela é da igreja de Jardim Tremembé. Ela foi convidada pelo irmão Valmir, que não pôde vir por questões de trabalho. E ela bondosamente aceitou o convite, estará conosco aqui. Minha irmã, que Deus te abençoe e te use na ministração da palavra, viu? Seja bem-vinda à igreja de Vila Alpina. Boa noite a todos que aqui estão presentes. Boa noite a todos que estão assistindo à distância através do canal da igreja. Que alegria poder estar aqui nessa noite. Eu não conhecia essa igreja, não conhecia o bairro. Eu venho da Zona Norte, do Jardim Tremembé, então é tudo muito novo para a gente. E é uma alegria poder estar aqui. Estou aqui acompanhada da minha família. E eu estou feliz por estar aqui. Na sexta-feira, como eu não conhecia essa igreja, eu resolvi entrar no canal para conhecer um pouquinho, para ir me familiarizando. Aí eu me empolguei, eu acho que eu assisti alguns cultos. Eu ouvi um menino, agora até fugiu o nome dele, Nicola, pregou na quarta-feira, né? Achei tão legal ele, eu falei assim, vou levar ele para o Tremembé, pregar lá com jovens. Né? A gente precisa de jovens, né? Mais do que nunca. Precisamos de jovens. Aí vi um pouquinho os outros irmãos que participam aqui também. E além da beleza da igreja, né, que eu vi que é uma igreja muito bonita, tem uma plataforma muito bonita, é uma igreja muito bonita, eu percebi que os membros dessa igreja são pessoas que gostam de participar, que gostam de adorar, que são envolvidos. Em especial eu faço menção ao irmão Valmir, que eu não conheço e pensei que eu ia conhecê-lo, mas ele está trabalhando. Ele só me ligou, nós ainda não nos conhecemos. Mas eu percebi assim, muita seriedade nele, muito comprometimento, muita responsabilidade. E ele, pelo pouco que a gente conversou, parece ser uma pessoa que gosta de fazer tudo certinho. E louvado seja Deus por isso. Né? Por mais pessoas como o irmão Valmir, que são engajadas, comprometidas, envolvidas, responsáveis, que estão se dedicando aí na causa do Senhor. Deus seja louvado pela vida de cada um de nós. Bom, eu vou compartilhar uma mensagem com vocês e eu tenho certeza absoluta que Deus irá falar ao nosso coração nessa noite. Nós não estamos aqui por acaso e nem você que conectou com o canal da igreja, você não está assistindo essa pregação por acaso.
Se Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, preparou esse tempo, esse lugar, esse momento para estarmos juntos, é porque Ele quer falar aos nossos corações. E nós vamos aproveitar essa oportunidade. Então eu convido a você que abra a sua Bíblia, você que está aqui na igreja e você que está em casa, desfrute desse privilégio de ter uma Bíblia em mãos, onde muitos países, muitos cristãos estão morrendo por ter uma Bíblia em mão. E você tem o privilégio, nesse momento, de abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias. Isso é privilégio. Jeremias. E nós vamos ler um texto conhecido, um texto que está presente em várias músicas, um texto que com certeza muitos de vocês já conhecem de cor, mas é um texto que Deus quer falar conosco mais uma vez. Jeremias capítulo 29. E antes, porém, de nós lermos a palavra do Senhor, uma vez mais, vamos pedir a presença do Espírito Santo, para que verdadeiramente não seja eu, Margarete, uma pobre mortal, pecadora como cada um de nós, que fale, mas que seja sim a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado seja para todo sempre o Teu nome. Nós te agradecemos e louvamos pela oportunidade e privilégio que temos de nessa noite de domingo estarmos na Tua casa, ouvindo a Tua voz. E nós também pedimos que ao abrir a Tua palavra, o Teu Santo Espírito é que venha aqui falar aos nossos corações. Ele é o grande pregador dessa noite. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. O que o Senhor tem para nos dizer, ó Pai? Por favor, fale, que nosso coração se cale. E somente o Senhor fale. Em nome de Jesus, amém. Eu costumo dizer que quando nós estamos com a Bíblia aberta, esse momento é só nosso e de Deus e de mais ninguém. Então, não permitas que nada e nem ninguém roube esse momento tão sagrado, a sua atenção. Aqui na igreja é mais fácil a gente ficar focado, né? E em casa as distrações são infinitas. É celular, é televisão, é tanta coisa que compete. Mas lembre-se, esse momento é só teu e de Deus e de mais ninguém. Não permita que nada roube a sua atenção. Verso 13, é o verso tão famoso de Jeremias. É o Senhor dizendo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é uma promessa acima de tudo. Isso é Deus fazendo um contrato com a gente. Vocês me buscam e vocês vão me achar sim, quando você me buscar de todo o vosso coração. Quando eu leio esse verso, eu entendo que Deus está desejoso de ter um encontro comigo. Deus quer ter um encontro com cada um de nós. E é sobre encontro que nós iremos falar nessa noite. A Bíblia é um livro dos encontros. Quantos encontros nós temos relatados na Bíblia do ser humano, do pecador com Deus? Quando a gente lê lá no início de tudo, em Gênesis, nós vamos ver que Deus já se encontrava com Adão e Eva mesmo antes do pecado. Era um encontro diário, na viração do dia, ali no horário do pôr do sol. Os nossos primeiros pais se encontravam face a face com Deus. Que privilégio ver a Deus face a face. Com a entrada do pecado, o encontro mudou, não foi mais tão próximo, não foi mais tão pertinho, olho no olho. Mas Deus sempre teve interesse de ter um encontro com cada um de nós. E quando Jesus se encarnou, esteve entre nós, aí sim, novamente, o ser humano pôde olhar para a face de Cristo, né? O Deus encarnado, o Deus homem. E ali, quantos encontros Ele proporcionou? Temos um encontro na madrugada, não temos? Nicodemos se encontrou com Jesus na madrugada.
temos um encontro triste. Um encontro triste, o jovem rico se encontrando com Jesus. Não foi um encontro feliz. Ele não conseguiu entregar totalmente o coração para Cristo. Uma das histórias que mais me emociona, de verdade, eu chego a chorar com essa história, é a história de Zaqueu. Que encontro mais inusitado. Um homem baixinho se encontrando com Jesus em cima de uma árvore. Mas foi um senhor encontro. Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém ir na sua casa. Foi um encontro com direito à ceia. Outro encontro muito interessante foi quando Cristo estava na cruz. E ali ele estava crucificado junto com 2 malfeitores, 2 ladrões. Um ladrão à direita e um ladrão à esquerda e Cristo ao centro. E quando Jesus ali com aqueles homens se encontram, um não aproveita a oportunidade, um não aproveita aquele momento, um olha com desdém, um olha assim, desfazendo, falando o quê? Ele não pode salvar nem a ele mesmo. Como que eu vou pedir para ele me salvar? Mas já o outro aproveita aquele momento sim. E fala: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala o quê? Em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Aí você pode perguntar: mas Margarete, que graça tem? Que diferença faz ter um encontro com Jesus nos últimos minutos de vida? E eu respondo: faz toda a diferença. É bem verdade que aceitar Jesus quando criança e caminhar uma vida com Deus é extraordinário. Poder servir a Deus, poder testemunhar, viver pela causa de Deus é incrível. Mas ainda que suas escolhas te afastaram de Deus, ainda que você deu muitas cabeçadas na parede, ainda que você tenha sido teimoso e fechado o seu coração para Deus, e lá no leito do hospital, como muitos nessa pandemia estão fazendo, lá na cama de uma UTI, se eu estou falando para alguém que está nessa situação, é Deus que está falando para você. Se ainda que você esteja nos seus últimos suspiros de vida, e você sente o convite do Espírito Santo para abrir o seu coração a Ele, aceita. Receba a salvação, receba o perdão, ainda que seus olhos fechem nessa terra. Saiba de uma coisa: o nosso Salvador está voltando, e em breve Ele dirá, a trombeta irá soar, e Ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, e recebei o reino de Deus, que está preparado desde a fundação do mundo. Amém? É promessa, é palavra de Deus, não é palavra do homem. Ainda que você esteja vivendo os seus últimos segundos como ladrão lá na cruz, abra seu coração para Jesus, aceita o Salvador, porque não vai demorar. E o sono da morte irá finalmente ser interrompido. E todos aqueles que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Deus. Há esperança, há esperança. A morte não é o fim. A vida com Cristo, a vida eterna. Os que morrem dormem no Senhor. Então, mesmo que a sua experiência seja nos últimos segundos da sua vida, ao lado de Jesus, ainda assim, vale a pena ter um encontro com Deus. Quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu nasci num lar onde a minha mãe, embora muito limitada no seu conhecimento bíblico, ela tinha um senso e um sentimento da presença de Deus muito forte no seu coração. Então ela criou a gente rezando
para comer, rezando para dormir. Era tudo que ela podia nos oferecer, dentro do conhecimento, da religião, da educação que ela teve. Mas aos 9 anos de idade, minha mãe conheceu a igreja adventista. E ela recebeu estudos bíblicos. E ela trouxe eu e minha irmã para essa igreja, para nós conhecermos também. E desde os meus 9 anos, eu tenho frequentado essa igreja. Aos 12 anos de idade, eu me batizei no dia 21 de setembro, no batismo da primavera, na igreja do Tucuruvi. E logo em seguida passamos a frequentar a igreja do Tremembé. Quando eu tinha 13 anos de idade, uma pessoa lá na minha igreja organizou uma semana de oração. Uma semana de oração do Calvário, na época da Páscoa. E ela fez o seguinte, era a diretora dos jovens, então ela fez o seguinte, ela dividiu aquela semana, cada noite uma pessoa diferente pregaria. Então tinha todo um sermão pronto para cada noite, e ela me chegou aqui com um papelzinho do sermão pronto e falou: olha, Margarete, você está sendo convidada a pregar na segunda-feira da semana do Calvário. Você aceita? Eu era muito criança, eu era muito menina. Outros tempos, irmãos, era outros tempos. Já faz um bom tempo isso. E aí ela me deu aquele papel e eu olhei assim e eu aceitei. E foi a minha primeira experiência na pregação. Eu lembro até hoje do título do sermão. Pedro diante da cruz. E o tema central da semana era eu e você diante da cruz. E aí na segunda-feira eu preguei Pedro diante da cruz. E foi uma experiência incrível, incrível que eu tive ali com Deus e com o ministério da pregação. E desde aquele dia eu nunca mais deixei de pregar. Aos 14 anos, eu preguei pela primeira vez um culto de sábado pela manhã. E durante todo aquele meu período de adolescência, eu fiquei participando de tudo que a igreja podia oferecer. Era uma igreja muito pequenininha, era um salãozinho lá embaixo. A igreja estava em construção, hoje já existe uma nave bonita. Eu acho que a de vocês está um pouquinho mais bonita que a nossa, mas é bonita lá também, é a igreja do meu coração. Mas era uma igreja bonita, ficou e tudo mais. Mas era uma igreja pequenininha, simples, lá embaixo. E a gente faz de tudo numa igreja pequena. E aí a gente ajudava no ministério jovem e tudo mais. Quando eu tinha 17 anos, eu estava numa fase que quem é jovem, está me assistindo, vai me entender. Ou quem é mãe de jovem, quem já foi jovem, vai entender. Tem uma fase na juventude da gente que a gente fica meio que precisando tomar decisões. A gente fica meio que em conflitos. Porque os amigos da escola falam uma coisa, os amigos da rua falam outra coisa. Os jovens da nossa idade estão numa outra vibe. Certo? Falar assim. Estão num outro momento, numa outra situação. E você, na igreja, está com outros pensamentos, outras ideias. E eu estava assim em conflito. Eu nunca pensei em sair da igreja. Mas eu estava em conflitos por causa da juventude, das coisas da juventude. Até que eu fui num campuri. Eu fui num campuri em São José dos Campos. Eu nunca tinha participado de um campuri. Campuri é uma reunião, um grande encontro de clubes de desbravadores. E foi meu primeiro campuri na cidade de São José dos Campos, no CTA, Centro de Treinamento Aeronáutico de São José dos Campos. E quando chegou lá, um monte de gente, um monte de jovem, quase 2.000 pessoas. Eu estava encantada com tudo aquilo, eu estava agitada ali. Uhul, que legal, que demais. E tal, aquela alegria toda. Até que começou a programação espiritual, porque é um encontro espiritual, o Campuri. A programação de abertura no grande ginásio, apinhado de gente, de jovem, muita gente, muito barulho, muita música, música muito alta. E eu agitada, até que eu ganhei uma pequena coletânea com os hinos do CD Jovem daquele ano, na direção de Deus. E eu resolvi então prestar atenção no que estava acontecendo, porque eu estava muito agitada, vendo pessoas, conhecendo gente nova. E aí começou a cantar um hino que eu não conhecia.
um hino novo para mim. E eu comecei a prestar atenção na letra desse hino, e eu não sei se o pessoal do som, porventura, teria os hinos aí do CD Jovem de 97 na direção de Deus, mas o hino chama Descanso em Deus. E o hino dizia assim: nesses dias em que a vida passa sem direção, nesses dias em que o mundo rouba a nossa atenção, entrego a minha vida, entrego o meu andar, eu te entrego, ó Pai, o meu coração, minha vida vem mudar. Vocês têm? A gente pode cantar ele no final, então? Eu coloquei um hino para a irmã, mas mudamos, tá bom? Descansa em Deus no final. Ai, que gostoso, vamos cantar esse hino no final. E o coro é melhor ainda, o coro diz assim: me ajuda a te conhecer, me ensina a querer te amar. Eu quero em teus braços, Pai, descanso achar. Eu li a letra daquele hino, eu ouvi a música daquele hino, e parecia que eu tinha escrito aquele hino. Eu falei: Senhor, esse hino está dizendo tudo aquilo que eu quero dizer para o Senhor, mas eu não estou sabendo falar. Esse hino traduz os meus sentimentos. Esse hino traduz os meus pensamentos. É exatamente isso que eu quero dizer para o Senhor. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a querer te amar. Eu te conheço desde criancinha, eu me batizei com 12 anos, eu prego desde os 13, mas eu estou meio que perdida, eu estou meio que desorientada, eu não sei mais quem é o Senhor. Me ajuda a te conhecer, por favor, Pai, me ajuda a querer te amar. Era uma súplica. E eu chorava enquanto cantava esse hino. E sabe, irmãos, eu vivi um encontro com Deus nesse hino. Era como se existisse só eu e Deus e mais ninguém. Pensa você num lugar cheio de gente, num ginásio abarrotado de gente. É como se não tivesse ninguém ali. Era só eu e Deus e mais ninguém. Foi um momento de grande experiência com Deus. Foi um encontro que eu tive com Deus. E para mim, foi inesquecível. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem pessoal para vocês aqui nessa noite. Qual foi o encontro marcante e inesquecível que você teve com Deus? Você já teve um encontro com Deus? Você lembra desse encontro? Estou vendo umas cabecinhas fazendo assim, ó. Aleluia. Que bom ter um encontro com Deus, né, queridos? Nós precisamos ter um encontro significativo com Deus. Esse encontro no ginásio foi tão significativo quanto o dia do meu batismo. No dia do meu batismo eu estava muito alegrinha também, era juvenil, eu não entendia muitas coisas, mas ali naquele ginásio, a ficha caiu. Eu entendi melhor o que era ter a presença de Deus na minha vida. Foi muito especial. Deus quer ter encontros diários conosco. A gente não pode ter um único encontro marcante com Deus. Nós temos que ter uma vida de encontros com Deus. E esse é o desafio que eu faço nessa noite para você. Não importa se você tem 10, 20, 30, 40 anos de igreja. Não importa se você começou agora também. O importante é que daqui para frente a nossa vida tem que ser marcada por poderosos encontros com Deus. Ainda mais agora que o nosso Salvador se aproxima. Estamos vivendo o tempo do fim. Precisamos receber a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Mais do que nunca, é momento de buscarmos a Deus nas madrugadas, nas primeiras horas do dia. É tempo de termos um encontro com Deus. Vamos abrir o livro de Marcos. E ali nós temos um encontro interessante com Deus. Irmãos, eu estou até correndo um pouquinho na minha fala, porque é tanta coisa legal que eu queria compartilhar com vocês, e o tempo sempre nos escraviza. Mas vamos tentar falar dentro desse tempo. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, nós vamos ver um encontro fantástico que Jesus e os discípulos tiveram no Monte da Transfiguração. Aconteceu que... Capítulo 9, a partir do verso 2. Mas eu não sei se eu vou ler, eu vou contar. Jesus pega 3 discípulos mais chegados. Quem são? Pedro, Tiago e João. E Jesus quis proporcionar para eles
uma experiência sobrenatural. Jesus sabia o que estava para acontecer. E lá no Monte de Transfiguração, Jesus os convida para orar. De repente, Jesus recebe 2 visitas ilustres. Quem são os visitantes? Está lá no verso 4. Apareceu-lhes Elias com Moisés. E estavam falando com Jesus. Naquele momento, a roupa deles todos, Jesus e de Elias e de Moisés, era de uma brancura, era de um brilho de glória, de luz. E Pedro, Tiago e João ficaram assim, ó, só olhando aquele espetáculo, aquela glória. E por que eles estavam ali? Elias e Moisés estavam com um propósito ali. Aquele encontro tinha uma missão de animar a Cristo. O Cristo estava prestes a ser crucificado. O propósito era encorajar a Jesus de ir até o fim na sua missão. Era para dizer o seguinte: Moisés tinha morrido. E Moisés tinha sido ressuscitado. E Moisés tinha ido para o céu. Ele representava o grupo das pessoas de todos os tempos que iriam morrer, mas quando Cristo voltar, iriam ser ressuscitados, iriam fazer parte da vida eterna. Elias não morreu. Elias foi transladado. Elias representava o grupo das pessoas que estarão vivas nos últimos tempos. Agora. Mais um pouquinho. Agora. Essas pessoas que irão sobreviver a tudo. Os eventos finais, as pragas e a tudo. Não passarão pela morte. Serão os heróis, né? E elas irão ver Jesus voltar vivas, sem nunca ter passado pela morte. E eles estavam ali para dizer o seguinte: Senhor, nós só estamos no céu, porque nós estamos confiando que o Senhor vai vencer a cruz. Que o Senhor vai chegar até a cruz, vai derramar o seu sangue poderoso e vai ser ressuscitado. E o Senhor vai vencer Satanás. O Senhor como se Jesus tivesse dado um cheque predatado para eles estarem lá no céu. E ali eles estavam com esse propósito. E o ambiente, a glória do céu estava ali. E olha só o que Pedro falou, verso 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui. E que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados ou espantados, admirados. Queridos, como nossas palavras são inocentes tem horas, né? Como às vezes nós nos comportamos com uma mente tão limitada, com uma mente tão finita diante de Deus. A gente quer planejar a vida de Deus, a nossa vida, como se a gente soubesse de tudo. Pedro gostou tanto daquele momento que ele falou: Senhor, eu quero fazer uma tenda para o Senhor, uma tenda para Elias. Vamos ficar aqui que está bom demais. Vamos viver o aqui e o agora. Pedro viveu aquele momento da transfiguração em câmera lenta. Como eu vivi esse momento do encontro com Deus lá no ginásio em câmera lenta. É como se não existisse mais nada nem ninguém na face da terra. É como se vivêssemos só eu e Deus. Era como se tivesse só Pedro, Elias, Jesus, Moisés. Estava tudo muito bom. Esquece o mundo inteiro. E Jesus, eu imagino Jesus olhando para Pedro. De repente Jesus dá uma risadinha assim, dá uma balançadinha de cabeça. Ah, Pedro. Pedro sempre se antecipando. Pedro sempre projetando as ideias, as coisas, os momentos, como se soubesse do fim desde o princípio, como se tivesse o controle de todas as coisas. Será que nós somos tão diferentes de Pedro, querido? Será que a gente muitas das vezes não quer também tomar o lugar de Deus? Será que a gente não está planejando muito a nossa vida
A gente não está planejando muito o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que falar, o que a gente tem que... Isso, aquilo, outro. Não tem nada de errado em planejar. Planejamento é uma coisa extremamente saudável. Temos sim que planejar a nossa vida financeira, planejar nossos estudos, planejar a nossa rotina, principalmente quem tem criança como eu. É importantíssimo termos rotina, horário de acordar, horário de dormir, horário para comer, horário para tudo. Temos que ter uma vida regrada. Não é porque a gente está quarentena em casa que tudo tem que ser assim largado. Não. Senão as crianças só ficam na televisão, só ficam na internet, só ficam no videogame. Dá um tempo. Agora é hora de culto, não é hora de videogame, não é hora de internet, não é hora de Facebook, não é hora de nada. A vida sim tem que ter planejamento. Mas a palavra final ainda é de Deus. A resposta final ainda é do Senhor. O assim diz o Senhor tem que pautar os nossos projetos. Tem que pautar os nossos sonhos. Os nossos sonhos têm que ser os sonhos de Deus também. Percebe? E Pedro está lá todo ansioso. Senhor, vamos fazer tenda. Tem gente que está vivendo a pandemia e vamos construir, vamos fazer, vamos acontecer. E buscar o Espírito Santo e ter comunhão diária com Deus. E pensar na chuva serôdia e anunciar que Jesus está voltando. Nada. Acorda, gente. Estamos na pandemia. Estamos vivendo os fins dos tempos. É tempo de despertar, é tempo de graça, de misericórdia. Ainda há tempo de nós nos voltarmos para o Senhor e termos um encontro com Ele. Ainda é tempo da gente falar: Senhor, por favor, dirija meus planos para 2021. Hoje é dia 17 de janeiro de 2021. Hoje é um dia histórico para o nosso país. Hoje iniciou-se a campanha da vacinação contra o Covid-19. Hoje tem muita gente chorando e glorificando a Deus por essa vacina e rogando que ela faça efeito. E como cristãos temos que orar por isso. Mas mais do que a vacina, é o batismo do Espírito Santo que a gente deve desejar. A gente deve clamar pela presença do Espírito Santo como as nações estão clamando por essa vacina. Nós devemos clamar pelo batismo do Espírito Santo como as pessoas estão clamando pela cura do Covid-19. É tempo, mais do que nunca é tempo, de termos um encontro com Deus. Queridos, depois que Pedro falou todos os seus projetos, falou todos os seus planos maravilhosos, porque na verdade a Bíblia diz assim, olha que interessante, lá no finalzinho do verso 5, verso 6, pois não sabia o que dizer. Ele inventa de falar, de fazer tendas, porque ele não sabia, na verdade, o que deveria dizer. Nem sempre a gente tem as palavras certas mesmo. E sabe o que a gente tem que fazer quando a gente não sabe o que a gente vai dizer? A gente fala assim: Senhor, por favor, fale ao meu coração. Mostra a tua vontade. Eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei que caminho eu devo seguir. Eu não sei se eu devo ir para a direita. Eu não sei se devo ir para a esquerda. O ano de 2017 está começando. O meu trabalho deu errado. Tudo está mudando. O mundo é outro mundo. O que eu faço agora, Senhor? Eu não sei nem o que te pedir. Eu não sei nem o que te pedir. Por favor, Senhor, me mostra. Me dá uma direção, porque eu não sei nem o que te dizer. Irmãos, não tenha medo de fazer essa oração. Não tenha vergonha de fazer esse tipo de oração.
Quando a gente abre o coração para Deus, a gente nunca sai perdendo. Quando a gente abre o nosso coração para Deus e fala o que está lá dentro. Senhor, eu não estou com vontade de ir na igreja. Eu não estou com vontade disso. Eu não estou com vontade daquilo. Eu estou com medo de devolver meu dízimo. Eu estou com medo de dar o dízimo e ficar sem pagar as contas. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou com medo, eu não estou confiando em Ti. Me perdoa. Me ajuda, queridos. Deus é Pai. Deus é Pai. Um bom Pai. É o melhor de todos os pais. Pedro falou uma coisa absurda para Jesus. Falou: Senhor, que bom, vamos fazer uma tenda. Gente, isso era absurdo. O plano de Deus era outro. O plano de Deus era o Calvário. O plano de Deus era ressuscitar. E Pedro querendo dormir em tenda. Mas Jesus compreendeu. E Jesus com muito carinho fala assim para Pedro: Pedro, é o seguinte. Essa sua ideia não é de tudo ruim. É legal ficar aqui mesmo, né? Sentir a glória de Deus, a presença de Deus. Mas não é ainda o tempo. Um dia, na eternidade, você vai fazer uma tenda para mim, para o Moisés, para o Elias. A gente ainda vai ter esse acampamento. Mas agora, eu tenho uma ideia para você aqui, um chamado. Do monte da glória para as multidões. Guarde essa frase. Do monte da glória para as multidões. Jesus não queria ficar acampado ali no Monte da Transfiguração. Jesus não queria que Pedro ficasse dias e dias ali acampado no Monte da Transfiguração. Jesus queria que Pedro saísse daquele monte cheio da presença de Deus, revestido do poder de Deus, e fosse pregar, e fosse anunciar para todas as pessoas, judeus e gentios, livres e escravos, homens e mulheres de todos os povos, que só há vida e só há salvação em Cristo Jesus. Do monte da glória para as multidões. Sabe por quê? Que Deus quer que eu e você, diariamente, tenhamos um encontro com Cristo? Sabe qual é o propósito? É nos enchermos. É nos enchermos, porque nós não temos nada de nós mesmos para oferecer. É Cristo em nós. É Cristo em nós que faz toda a diferença. Jesus quer que nós nos enchemos do seu poder. Jesus quer que nós nos enchemos da sua presença, do seu amor. Que os nossos olhos brilhem. Que o nosso coração bata mais forte. Que haja entusiasmo na nossa vida com Jesus. Jesus quer nos encher de tal forma que quando a gente sentir aquela glória, aquela presença de Deus, quando a gente contemplar aquele sobrenatural, a gente não consiga ficar quietinho, caladinho, mas que a gente tenha que pregar. E a gente não prega só do púlpito não, queridos. Eu não tenho dom de pregar. Engana-se. O púlpito é 1%. É 1% da pregação do Evangelho. A gente prega aqui, o tempo todo. O púlpito é a padaria. O púlpito é o mercado. O púlpito é o Uber que você pega. O púlpito é o cobrador. O púlpito é o motorista. O púlpito é a professora do seu filho. O púlpito é os amiguinhos dos seus filhos, são seus colegas de trabalho. Esse é o nosso púlpito. É por esse púlpito que a gente tem que se preparar. A gente se prepara muito para vir à igreja. A gente olha a roupa, a gente olha o cabelo, a gente olha o sapato, a gente pega a Bíblia. Mas o púlpito aí fora está precisando da igreja de Deus. Percebe?
Não é todo mundo que vai assistir essa live. Não é todo mundo que está vindo aqui na igreja. Tem um púlpito aí fora. É o lixeiro que pega o lixo na sua porta. É púlpito. É para essas pessoas que Jesus pede para você ser uma carta de Deus, o bom perfume de Cristo, o sal da terra, a luz do mundo. Mas ninguém dá o que não tem. Ninguém divide o que não tem. Por isso, do monte da glória para as multidões. Eu quero fazer um convite, eu quero fazer um desafio. O ano só está começando. Hoje é um dia que vai ficar marcado na história. Quando chegar no dia, lá no final do ano de 2021, as retrospectivas vão começar falando do dia 17 de janeiro, o dia da vacinação. Eu convido a cada um de nós, vamos clamar pela vacina do Espírito Santo. Vamos falar: Senhor, aqui, ó, vacina aqui. Aqui, Senhor, vacina aqui. Eu quero o teu Espírito. Eu preciso do teu Santo Espírito, porque eu sou o pregador. Eu sou a mensagem. Eu sou a carta de Deus. O púlpito está aí fora. Ó Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui. Amém? E assim eu finalizo a fala, convidando a vocês, no dia 17 de janeiro, o jornal vai falar desse dia, todo mundo vai falar desse dia. Enquanto o mundo, o Brasil estiver comemorando o dia da vacinação, você vai falar: dia 17 de janeiro, eu recebi a vacina do Espírito Santo. E eu estou cheia da presença de Deus. E eu vou ser um pregador de Cristo nos demais dias desse ano. Eu não prego só na quarta. Eu não prego só no domingo. Eu não prego só no sábado. Eu prego a cada instante. Eu vou sair daqui e eu vou ter um púlpito lá fora para pregar. Deus tem um chamado para cada um de nós. É o tempo do fim. E as pessoas estão com medo, mas nós temos um chamado. E quem chama também capacita. Eu não estou aqui por acaso. E eu não estou aqui confiado nos meus méritos. Eu estou aqui única e exclusivamente pela graça de Cristo Jesus. E se Ele me deu essa oportunidade, Ele dá essa oportunidade para cada um de nós. Não sou melhor do que ninguém. O Deus que me chama é o Deus que chama cada um de nós. Vamos cantar o hino? Descanso em Deus. Esse hino foi a minha oração 97, 2007, 2017, 21, 24 anos. Há 24 anos eu clamei a Deus com esse hino. Há 24 anos eu fiz uma oração e eu pedi para Jesus: ajuda-me a te conhecer, ajuda-me a querer te amar. Que essa seja a sua oração também. Aqui na igreja, na sua casa, que cada um de nós possamos ter um encontro com Deus. Amém. Nesses dias em que a vida rouba nossa atenção, nesses dias em que o tempo passa sem direção, entrego a minha vida, entrego o meu andar, eu te entrego, Pai, meu coração, minha vida. Ser teu em mim, vem minha vida transformar.
faça dessa música a sua oração. Se entrega a Jesus nesse momento. Abra o seu coração. Ele é seu Pai, Ele é seu amigo. Nesses dias em que eu quero ouvir a voz do Senhor, nesses dias em que o mundo para ao meu redor, eu quero ser mudado, eu quero renascer. Vem do alto, vem depressa, vem, ó Pai, me socorrer. Eu quero ver ser teu enfim, vem minha vida transformar. Eu quero ver ser teu enfim, vem minha alma renovar. Me ajuda a te conhecer, me ajuda a querer te amar. Eu quero em teus braços, Pai, Eu vou fazer um apelo. E esse meu apelo, a vontade é de chamar você aqui na frente. Mas para evitar aglomerações, não vou fazer esse apelo. Para você vir aqui, mas vai ser mais significativo ainda. Porque esse momento é só teu e de Deus. O meu apelo é, faça uma oração. E nessa oração, abra o seu coração para Jesus. Fale para Ele o que você está sentindo. Fala para Ele que você deseja receber o Espírito Santo. Mas se porventura você não está desejando receber o Espírito Santo, se porventura você não está preocupado com as coisas do alto, se porventura você está preocupado com as coisas da terra, fala para Jesus também. Fala: Jesus, eu estou muito preocupado com as coisas da terra. Eu estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar. Eu estou preocupado com o dia do amanhã, com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou me vestir. Não tenha medo e nem vergonha de abrir o coração para Jesus. Pedro não sabia também o que dizer. Ele falou o que estava no coração dele. Mas Jesus o amou da mesma forma. E Jesus mostrou para Pedro o que era o mais importante. Que o mais importante era ser um pregador do monte da glória para as multidões. Talvez os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Talvez os seus planos para 2021 não são exatamente os planos que Deus tem para você em 2021. Agora é hora da gente acertar os ponteiros. Agora é hora da gente entrar em sintonia com a vontade de Deus. Então, eu aqui do púlpito vou ficar em silêncio. E vou te dar essa oportunidade de você abrir o coração para Deus e fazer uma oração. E logo em seguida eu irei orar. Entrega seu coração para Jesus. Querido Deus, maravilhoso Pai, louvado seja para sempre o seu nome. Aqui estamos nós, ó Senhor, os teus filhos,
Aqui estamos nós, ó Senhor, humildemente. Nós não sabemos o que dizer também. O nosso vocabulário é muito limitado, Senhor Deus. As nossas ideias e os nossos pensamentos, diante da sua grandeza e dos seus propósitos, são muito pequenos. Por isso, humildemente, ó Pai, o ano só está começando e nesse dia tão significativo, onde as pessoas estão celebrando a vacina do Covid, nós estamos aqui, ó Pai, te pedindo que o Senhor tome as nossas mãos, que o Senhor nos segure bem forte e nos mostre o caminho que nós devemos seguir. Da mesma maneira, ó Pai, que o Senhor teve propósitos incríveis para os seus discípulos, da mesma maneira que o Senhor fez eles virem a sua glória, sentirem a sua glória, vivenciarem a sua glória, para que eles pudessem ser cheios e tomados do teu Santo Espírito, para ir até as multidões e pregar do Jesus Cristo, o ressurreto, o Deus que se fez carne e ressuscitou, está voltando para nos buscar. Ó Pai, que nós possamos ter esse senso de urgência, que nós possamos sentir que estamos vivendo um tempo emprestado, que daqui para frente o mundo vai mudar cada vez mais, que daqui para frente iremos viver tempos até difíceis, mais difíceis ainda, mas que nós possamos estar vacinados com a presença do Espírito Santo. Que a vacina do Espírito Santo em nossa vida nos capacite a andarmos dia após dia ao lado de Jesus, o nosso Salvador. Porque nós sozinhos, por nós mesmos, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos fazer besteira. Mas com Jesus em nossa vida, nós seremos vencedores. Abençoe a cada pessoa, a cada família que está aqui assistindo essa pregação. Ninguém está aqui conectado por acaso. Foi o Senhor que nos trouxe para esse encontro, porque o Senhor tem um chamado e tem um propósito na nossa vida. E que esse dia possa ser um marco, possa ser um dia histórico, possa ser um dia inesquecível, o dia que o Espírito Santo nos batizou e nos revestiu de graça, poder e misericórdia para nos tornar pregadores da Tua palavra para esse mundo que tanto necessita de Ti. São bênçãos que nós te pedimos e lhe agradecemos pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Uma alegria estar com vocês. Uma boa noite. Receba meu abraço em casa e aqui na igreja. Que Jesus nos abençoe. Amém.